Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar a aula de número 2. Eu havia informado que íamos fazer esse curso em 2 aulas, mas percebi que para fazer isso eu ia ter que enxugar muito as informações e deixar de passar coisas bastante importantes para que vocês executem esse projeto. E eu não quero isso, eu quero realmente passar todas as informações, as dificuldades, os êxitos desse projeto, como fazer uma mesa realmente coffee table, uma mesa dessa com resina em toda a sua íntegra. E para isso tive que esticar mais um vídeo, vou fazer o vídeo 3, parte final. Próxima semana eu disponibilizo esse vídeo para que todos possam realmente do começo ao fim ver como faz uma mesa coffee table. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! No vídeo anterior, na aula passada, eu parei exatamente aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu vou usar aqui um revólver, uma pistola, com uma cola acética, e vou fazer o quê? Eu vou passar por toda a extensão da caixa. Vou vir aqui nessas juntas e vou subir, venho, continuo aqui, e nas juntas eu subo. Vou fazer isso em todos os cantos, em todos os lados da caixa, para depois a gente passar com uma luva. Nós vamos passar o dedo para ir selando, deixando ela bem selada para não ter perigo de vazar a resina. Estou usando a luva agora porque preciso mostrar para que vocês usem a luva por conta da alergia. Algumas pessoas podem ter alergia desse silicone e começa a coçar. Em alguns casos graves e ter que ir até ser medicado. De qualquer forma, use a luva. Não vacila com relação à segurança. Vai passar o dedo? Põe a luva, não custa nada. Uma luva qualquer, ou um plástico, alguma coisa que você consiga aí passar para poder ir selando. Mais ou menos para secar aqui uns 20 minutos. Depois que secar, eu tiro algumas rebarbas aqui que ficaram, alguns excessos aqui. Mas nada que vai me prejudicar. E depois a gente vai acomodar aqui a nossa coffee table para começar o processo de selagem da madeira. Depois que secou bem, você verificou, dá uma olhadinha, certifica de que está tudo ok. Uma dica é você encostar num canto primeiro. Ele vai entrar uma parte. E aí devagarzinho você vai encaixando e vai acomodando a peça aqui no berço. Bem devagarzinho para não ter perigo de rasgar a proteção. Pronto. Um outro ponto importante aqui, depois que você acomodou a peça, é verificar se a peça está toda no mesmo nível. Por quê? Se a peça não estiver no mesmo nível, muito provavelmente você desengrossou errado fora do nível. O que ainda dá para corrigir. É só colocar um calço, você consegue, em uma das extremidades, ou na parte que estiver mais baixa, você consegue acertar. Agora, se você não verificar e soltar a resina, aqui está tudo ok, aqui está tudo ok. O que acontece se eu soltar a resina e ele estiver fora de nível? Uma parte vai encher mais do que a outra. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que compensar esse desgaste na resina. Eu vou ter que encher um pouco mais até a borda aqui em cima, para depois eu vir aplanando novamente com a resina e chegar num nível correto. Então, se você precisar corrigir, este é o momento da correção. Agora é hora de você corrigir, fazer tudo correto aqui com a prancha, nivelar ela. Se tiver tudo ok, ótimo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar aqui a VIP Resina VR100, que é o quê? Uma resina de baixa espessura, baixa viscosidade. Por que eu vou utilizar ela? Porque eu vou selar ela agora, eu vou passar ela aqui nessas bordas aqui, nessas brechas aqui, na lateral aqui. Por quê? Essa resina VR100, por ela ser de baixa viscosidade, o que ela vai fazer? Ela vai selar a madeira para que ela não respire, ela não gere aquelas bolhas que aparecem às vezes quando você solta a resina. Por quê? Porque você soltou a resina, a madeira ainda tinha algum buraco, alguma fresta que queria entrar, ela começa a gerar bolha e aí você não consegue corrigir, principalmente se for uma resina translúcida.
sem nenhum corante. Muito bem, depois que a gente verificou o nível da madeira, verificou que está tudo ok, o que nós vamos usar? Nós vamos usar esse bicomponente da VIP Resinas, que é a VR100, de baixa viscosidade. O que isso significa? Que ela é uma resina mais líquida, portanto ela penetra mais na madeira. Ideal para eu fazer a selagem dessas partes aqui, desses cantos, dessas pontas, dessas depressões aqui causadas pela própria madeira e as que a gente fez aqui, para fazer a selagem. Porque quando eu começar a levantar a resina, se tiver aqui buraco ou ela tiver caminho para percorrer, o que vai acontecer? Ela vai começar a levantar bolha. E aí você vai passar o soprador térmico ou o maçarico e a bolha continua, porque provavelmente ela deve estar encontrando o caminho e deve estar buscando o espaço para poder penetrar. Esse selador aqui, a VR100, vai fazer o quê? Ela vai selar essa parte aqui e vai evitar esse tipo de respiro, esse tipo de bolha na resina. Eu vou passar aqui 2 camadas e em cada camada eu vou esperar de 2 a 3 horas para que ela seque bem e de novo eu venha com a camada. A mistura, muito simples. Se eu usar 10 gramas aqui, eu vou usar 5 gramas aqui. Se eu usar 100 gramas, eu vou usar 50 gramas aqui. Quando você adquire esse bicomponente da VIP Resinas, você recebe junto um manual bem completo, com bastante informação de todos os detalhes que você precisa saber. Espessura que você vai levantar. Por exemplo, se eu estou pegando esse catálogo agora e eu não conheço direito a resina, eu vou ver aqui VR100. Proteção UV, ideal para artesanatos e artigos de madeira de baixa espessura. Não tenta subir com a resina além do que o fabricante permite, porque se você fizer isso, corre o risco da resina ferver, e certamente ela vai ferver, e corre o risco, inclusive, de pegar fogo. Além de causar um grande acidente, você pode estragar o seu trabalho. Essa VR100, se eu não tenho nenhuma informação, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui informação no catálogo para eu subir corretamente o que eu posso fazer. Nesse caso, como eu vou usar como selagem, não tem problema nenhum. Mas o fabricante aqui determina que eu suba no máximo meio centímetro, muito baixo. Se eu subir um pouquinho mais, se eu colocar o dobro, eu corro o risco da resina ferver, pegar fogo e estragar o meu material que eu estou operando. Então, respeita o que o fabricante põe. O manual é completo, eu já li todo o manual. Ele tem condições de passar todas as informações que você precisa para poder operar com esse bicomponente. Então, novamente, eu vou usar aqui a VR100 da VIP Resinas para poder fazer a selagem dessa madeira. Eu não vou subir nem meio milímetro. É simplesmente selar a madeira para que ela pare de encontrar caminho e quando eu venha despejar a outra VR, que é a VR200, essa sim eu posso subir um pouco mais, ela não encontre caminhos e comece a fazer bolha. Mesmo que eu passe aqui o soprador ou o maçarico, ela vai continuar encontrando caminho e vai fazer bolhas até que ela consiga selar por completo toda a madeira. Portanto, eu vou passar essa camada e entre as camadas eu vou esperar de 2 a 3 horas. Bom, como é que vai funcionar aqui na balança? Para você mexer com a resina, o ideal é que você mexa com uma luva. Por quê? A resina, ela não vai dar alergia. O que dá alergia é o endurecedor. Esse sim pode te dar uma forte alergia. Então, para evitar esse tipo de problema, utiliza a luva. A balança. Eu vou ligar minha balança, vou pôr o copo vazio e vou apertar a opção Tara. Para o quê? Para ele zerar a minha pesagem, para eu entrar com a resina. Então eu vou colocar aqui, da VR100, eu vou pôr 100 gramas, 110 para arredondar. Porque aí fica fácil. Se passar 1, não tem problema. O que não pode é passar 2, 3, 4, porque vai dar uma diferença na pesagem. O que acontece? Eu vou usar agora 50% dessa medida. Então eu vou usar aqui 55 gramas de endurecedor. Então eu vou zerar aqui, eu não posso esquecer, procura anotar. Se você já vai fazer a pesagem, como eu estou falando aqui, de repente apaga lá. Eu sei que eu tenho que apertar aqui e colocar 55 gramas de endurecedor. Pronto. A partir daqui, quando eu misturo o endurecedor, ele já está num processo de cura. Portanto, quanto mais rápido eu fizer a mistura e aplicar, melhor vai ser a aplicação no local onde eu vou aplicar lá na madeira. Então, um detalhezinho aqui. Eu vou fazer aqui a homogeneização
desse produto, o que é a homogeneização? Eu vou usar aqui uma madeira para poder fazer a mistura dessa resina. E aqui, o que acontece? Eu tenho que fazer uma boa mistura, misturar em todos, na parte de baixo, na parte de cima, raspar aqui, bem raspado, para poder integrar novamente aqui e poder fazer a mistura completa do endurecedor e da resina. Você vai perceber isso quando ela estiver totalmente clara, ou seja, transparente, não tem opacidade, ela não fica opaca, ela fica totalmente transparente. E isso é muito importante, misturar os dois componentes para que ele seque corretamente, não tenha perigo de acontecer o emborrachamento, que a resina acaba que não secando. Se você passar muito com o endurecedor do cálculo inicial, na hora da pesagem, pode acontecer de ele secar muito mais rápido do que deveria e trincar se eu estiver subindo camadas, e pode ser que falte endurecedor e ele cria aquele efeito emborrachamento que não endurece e você acaba que perdendo o trabalho. Eu vou usar essa resina agora, e eu não coloquei um cálculo, coloquei mais ou menos um cálculo a olho aqui, porque eu vou passar com o pincel lá, eu não tenho ainda uma espessura, uma quantidade que eu vou aplicar, eu simplesmente vou fazer a selagem. Acredito que essa mistura aqui que eu fiz deu o suficiente para eu poder aplicar. Se não faltar, eu vou lá, faço mais um pouco e aplico. Então aqui eu vou fazer uma boa mistura. Eu diria que procura manter uma mesma velocidade por 2 ou 3 minutos. Não é só mexer e ficar girando, é fazer exatamente isso daqui, ó. Reintegrar a resina ali, o endurecedor com a resina, passar bem aqui nas paredes para limpar, para trazer de novo a resina e fazer essa mistura aqui bem homogênea para que tenha um bom efeito e ele seque como deveria secar. Raspa bem lá o fundo do copo para não ficar resíduo lá dentro, ou seja, não ter uma boa mistura. Não tenha preguiça aqui nesse processo, principalmente quando a gente vai fazer a mistura para poder levantar camadas, porque quanto mais bem misturado a resina com o endurecedor, melhor vai ser o resultado final. Pronto, já fiz uma boa mistura aqui, a gente percebe que ela está bem transparente a resina. Cuidado com o copo que você vai fazer a mistura, isso daqui, se for um copo de parede de plástico bem fraquinha, a resina vai acabar derretendo ele e ele vai acabar vazando. Então, se atenta aí também ao recipiente que você está pondo a resina, para você não ter problema aí dele rasgar e dele furar na hora que você estiver fazendo essa mistura aqui. Toma cuidado com a qualidade do pincel, para que ele não fique soltando pelo, para depois você tenha que ficar puxando os pelos ali com a mão e acabando tendo retrabalho. Opta aí por um pincel de boa qualidade, para que você tenha um trabalho aí mais limpo e mais rápido possível. Vou passar então agora aqui a resina. Como é que eu passo a resina aqui? Eu vou molhar o pincel na resina e vou passar o pincel aqui. Eu não vou passar em cima da madeira, eu vou procurar passar bem nessas partes aqui que tem essas falhas, que a resina poderia entrar aqui e criar as bolhas. Então eu vou selar, isso também ajuda na aderência da resina que vai vir aqui por cima. Não economiza aqui, tá? Quanto mais você colocar aqui, caprichar, procurar tampar todos os poros aqui, os buracos da madeira, para que ela não tente penetrar lá para dentro. Evita retrabalho aí, evita as bolhas. Não tem problema que cai na madeira, às vezes respinga, a gente fica preocupado e agora a gente vai ter que lixar de novo. O que a gente procura evitar é que caia em excesso para dificultar o lixamento. No momento em que eu estiver fazendo aqui o despejo da resina, que eu for subir camada, eu vou passar aqui um silicone em volta para tentar conter quando eu começar a subir a resina. Aqui a mesma coisa, para que ele não avance bem aqui no centro ou ele tome toda a madeira e aí me dá um pouco mais de trabalho para fazer o lixamento. Lembrando que a gente vai ter peças expostas aqui, e isso vai dificultar bastante esse projeto, mas claro que com cautela aqui, com calma, a gente vai conseguir dar um jeito e vai passar essa técnica para que vocês, caso queiram fazer essa mesma mesa, claro que com configuração diferente, porque a madeira nunca é a mesma, mas você consiga fazer esse processo aqui, que é igual para todas que você quiser colocar aí peças externas. O que vai acontecer agora? Eu vou esperar secar por 3 horas.
Faz muito calor aqui em São Paulo, nós estamos em meados de setembro, e isso favorece também bastante a secagem da resina, por ela ser de baixa viscosidade, ser mais líquida, facilita a secagem. Eu vou esperar 3 horas, depois eu venho e faço uma nova camada, mesmo processo repetitivo. Na sequência eu volto a gravar, despejando o café, para começar o processo aqui de configuração de como eu quero essa coffee table, e claro, vamos compartilhando aqui passo a passo, e parando e explicando sempre que necessário. O que eu vou fazer agora aqui? Eu não vou fazer nenhuma camada, o que normalmente o pessoal faz, coloca uma camada ou preta, ou marrom, ou próprio transparente, espera endurecer, depois vem com a camada de café. O que eu quero fazer é vir direto com o café, porque se eu vir direto com o café, o que vai acontecer? Quando eu for polir para o lado de baixo, a mesa ela vai ficar com aroma de café, porque o café vai ficar praticamente exposto em algumas áreas, tanto aqui como do outro lado, nas áreas maiores. Então é esse o efeito que eu quero com relação à mesa de café. Claro que depois eu vou vir com a resina vai cobrir, mas quando eu for polir, na parte de baixo, vai ficar aparecendo uma parte do café, e isso provoca um aroma, um cheiro de café da própria mesa. Então eu vou soltar os grãos de café agora aqui na mesa. Vou mexer um pouquinho o café aqui para poder dar uma espalhadinha nele, preencher os espaços aqui da mesa. Pronto, nossa coffee table está completa de café. Eu não subi o café todo, porque eu vou soltar agora a resina, e eu quero que ele fique nessa altura. Claro que o café boia na resina, mas a gente vai levantar numa altura, fazer uma mistura aqui, para que ela se acomode, e ela fique nessa altura aqui, para que depois que seque, a gente venha com uma outra camada de translúcida, para poder cobrir e dar a sensação de profundidade. Para eu fazer o cálculo aqui de consumo de resina, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso achar o quê? O volume. Eu preciso saber o meu comprimento, eu preciso saber a minha largura e eu preciso saber a minha profundidade, a minha altura. E aqui a mesma coisa, porque eu tenho 2, 3 espaços. Claro que às vezes a gente deixa uma margem e a gente acaba preenchendo, mas a gente vai fazer o cálculo aqui como deve ser. O que acontece? Eu tenho que pegar a parte mais larga dessa abertura. A parte mais larga, ela está aqui. Essa distância é a maior que eu tenho de todas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa distância lá da parede até aqui. Deu 31 ponto alguma coisa. O que eu vou fazer? A gente sempre arredonda para cima, porque se sobrar um pouco de resina, não tem problema. Agora, se faltar e eu estiver colocando corante, por exemplo, e eu já fiz a mistura do corante com o endurecedor, eu não consigo chegar na mesma tonalidade de nenhuma forma. Como aqui é translúcida, se faltar eu faço um pouco mais, mas eu tenho que partir do princípio que eu tenho que fazer um cálculo para não estragar a resina também. Então aqui eu vou marcar 32 centímetros de largura dessa abertura aqui. Agora nós vamos marcar aqui o comprimento dela. Qual é o comprimento? Eu sempre vou marcar para o lado de dentro. Está dando 101,5. Então eu vou marcar aqui 102 centímetros. Na parte da altura a gente tem que tomar uma atenção bastante especial. Eu soltei café aqui, claro que a resina ela vai misturar com o café, eu vou usar menos resina do que o normal se eu estivesse preenchendo somente com resina. Não é o objetivo dessa mesa, o objetivo da mesa foi realmente colocar o café, não foi aqui para economizar resina. A ideia aqui é deixar a mesa bem bacana, bem bonita. E por isso também eu não coloquei base lá embaixo nenhuma e deixei secar. Eu vou deixar secar junto com a resina, porque quando eu polir essa parte de baixo, a resina ela vai deixar exposta uma parte do café e essa parte vai exalar um cheirinho. Ela vai ter um período, claro, mais ou menos aí uns 8, 9 meses, ela fica exalando esse café. O café não vai apodrecer porque ele está na resina, ele está apoiado praticamente em toda a resina. Lá no fundo vai ficar somente algumas partes, o que vai evitar que o café apodreça. Muito bem, dito isso, voltando aqui à parte da profundidade. Eu tenho aqui 3 centímetros
0,4, 0,5 mais ou menos aqui de altura total, tirando o café. Eu coloquei o café aqui, eu vou levar em consideração que eu quero colocar mais ou menos 1,5 cm de resina para poder acomodar aqui embaixo. Eu não quero que ele suba, eu quero que ele fique numa altura que está agora aqui, e depois eu vou vir com a translúcida para dar uma noção de profundidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração que é 1,5 cm, então eu vou marcar de profundidade 1,5 cm, 1,5. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar comprimento, está dando mais ou menos uns 70 centímetros. A minha profundidade, eu já sei que é 1,5. O que eu vou marcar agora aqui? Nessa brecha aqui, nessa abertura, qual é a parte mais larga? Eu vou sempre na parte mais larga. Então, justamente para quê? Para eu ter uma margem de erro, para eu colocar a resina um pouco mais para cima e não me faltar. Então eu vou vir aqui nessa largura, eu tenho aqui 8 centímetros. Aqui vou fazer a mesma coisa, eu tenho aqui 15 centímetros de abertura de comprimento, de largura eu vou vir na parte mais larga aqui, 9 centímetros, e profundidade é a mesma para todas, 1,5. Vamos vir aqui para a matemática básica. A primeira fissura, que é a maior que a gente fez, foi aqui do topo. O que acontece? Para eu achar o volume, eu tenho que multiplicar comprimento, altura e largura. Eu vou multiplicar esses três fatores e dividir por 1000 para transformar para litros, para eu saber quantos litros eu vou usar na fissura maior. Então, como é que funciona aqui? Nós marcamos 32 centímetros de largura, 102 centímetros de comprimento e 1,5 de altura. Eu já tenho esses números aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Então eu vou multiplicar 32 por 102 por 1,5. Esse resultado eu vou dividir por 1000. Bem simples. Vai dar 4,896. Isso vai ser dividido por 1000, que vai dar total de, se eu não fiz errado, vai dar 5 litros. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós fizemos uma outra aqui embaixo, aqui para baixo, uma menor. Então, essa daqui, eu vou ter que fazer o mesmo cálculo. Eu vou ter que multiplicar 8 centímetros, 70 centímetros de comprimento, com 1,5 de altura, e dividir por 1000. Então, eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui. Se eu multiplicar esses números, vai me dar um total de 840. Isso daqui, dividido por 1000, vai ser igual a 1 litro. Então eu vou somar 5 litros com mais 1 litro e vou fazer agora o terceiro, que era o menorzinho. O terceiro é a mesma coisa. Eu vou multiplicar 15, 9, 1,5 e dividir por 1000. Aqui vai dar um total de 203, multiplicando os de cima. O que eu vou fazer agora? Dividir por 1000, que vai dar 0,2, ou seja, 200 gramas de resina. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas as resinas para eu saber o total de litros que eu vou usar aqui. Juntando os dois, no primeiro me dá 5 litros, no segundo me dá 1 litro, são 6 litros, 6 litros e 200 gramas de resina para eu poder encher a resina e deixar na altura de 1,5 centímetros, que é o que eu preciso. O meu café, ele subiu mais ou menos 1,5 centímetros. Eu estou na metade aqui da mesa. O café, ele tem volume. Então, se eu soltar 5 litros aqui de resina, eu vou transbordar a minha mesa. O que vai acontecer? Por que eu fiz esse cálculo? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou descontar metade. Eu vou deixar agora 2,5 litros de resina para poder preencher somente a parte de cima. Quando eu preencher aqui com 2,5 litros, o que vai acontecer? A resina vai mexer aqui, ela vai nivelar e vai assentar. Eu quero que fique pela metade. Então o que acontece? Deixa eu explicar de uma forma que fique bem fácil. 5 litros é para encher tudo. 2,5 litros seria para encher metade e mais metade. Agora eu vou levar em consideração o meu café, porque o café ele tem volume. Então se eu despejar 5 litros de resina aqui, vai transbordar tudo, porque vai passar
além do limite. O café vai subir. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar 5 litros, eu vou descontar metade, porque o meu café praticamente está pela metade da madeira. Em alguns casos, um pouco mais baixo. Mas o que eu vou fazer vão ser somente 2,5 litros, nesse caso, quando a gente põe volume. Quando a gente coloca outros objetos, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque fica difícil você fazer o cálculo exato. Se eu não tivesse nada e fosse só despejar a resina, seria muito mais fácil. Mas o projeto começa a complicar um pouco, porque eu tenho o volume do café. Então, a hora que eu colocar aqui a resina, vocês vão perceber que o café começa a boiar. Então, eu não posso subir muito, porque senão ele vai vir até em cima. E eu quero colocar a outra resina aqui em cima para dar um efeito de profundidade. Então, para isso, ao invés de eu colocar os 5 litros, eu vou descontar pela metade. Como aqui está pela metade, eu vou dar mais um desconto de metade, com 2,5 litros, para ver como se comporta o café. Na verdade, eu dou esse desconto porque mais ou menos imagino que seja esse cálculo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 litro, vou preparar esse litro e vou jogar. E vou ver como é que se comporta o café. A mesma coisa aqui. Ou seja, eu vou aproveitar esse litro para tentar distribuir nessas 3 partes. E depois eu vou fazendo mais resina. Eu sei que o meu teto seria 2,5 litros. Na verdade, pelo cálculo, me mostra que eu teria que gastar 2,5 litros aqui para poder preencher pela metade. Mas eu não sei como o café vai se comportar. Se ele vai encharcar, se ele vai inchar. Normalmente, o café incha um pouquinho com a resina, porque eu estou umedecendo os grãos e eu acabo tendo um volume um pouco extra. Então, para não ter perigo de eu estragar essa quantidade de volume aqui de resina, o que eu vou fazer? Eu vou preparar 1 litro e vou jogar nas 3 partes. Faltou, eu faço mais 1 litro e ponho, para eu ter noção de quanto eu vou gastar. Claro que aqui eu sei que eu tenho um teto de 2,5, 2,5 litros, para poder preencher, deixar na metade aqui com o que eu quero. Novamente, se eu não tivesse café, ficaria muito mais fácil fazer o cálculo, porque eu não tenho nenhum volume, nenhum outro objeto. Por esse motivo, esse projeto vai dificultando um pouco, porque eu estou trabalhando com outros volumes além da resina. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar 1 litro de resina e despejar aqui na mesa para ver como é que ela se comporta com relação ao volume. E a gente vai subindo gradativamente até chegar aos 2,5 litros, se chegar. Então, eu estou mostrando aqui o passo a passo e tentando mostrar o mais possível as dificuldades quando a gente vai fazer um projeto, quais são as dificuldades que a gente encontra e o que a gente vai fazendo para tomar cuidado, para não gastar, desperdiçar resina. E agora, que resina que eu uso para começar a levantar volume? Eu vou usar aqui a VR200. Por que eu vou usar a VR200? Novamente, quando você adquirir o produto, junto com ele vem um manual com todas as informações necessárias que você precisa para aplicar o produto. Porcentagem de mistura, profundidade, altura que você vai poder subir a resina. Esse manual me mostra aqui que eu posso subir de 0,5 centímetros até 2,5 centímetros. Então, ela é indicada para eu usar aqui nessa mesa. Por quê? Porque eu não vou subir mais do que 2 centímetros aqui. Então, eu vou subir mais ou menos 1,5 centímetros, talvez nem isso, dependendo aqui do volume do café. Então, ela vai ser apropriada para esse tipo de trabalho. Não adianta eu procurar subir mais do que 2,5 centímetros, porque eu posso ter um problema de fervura da resina, ela pode pegar fogo e estragar também o trabalho. Então, procura respeitar os limites do fabricante para que você não tenha nenhuma surpresa com a resina. Já aconteceu aqui, já vi em outros lugares, de repente você faz a mistura errada, põe a proporção errada e às vezes você acaba aqui culpando a resina, quando na verdade você desrespeitou o limite do próprio fabricante. Então, quando você adquirir o produto, eu vou deixar aqui embaixo o link de acesso da loja lá para vocês verificarem quais são os produtos. E lá no site também tem todas as informações que vocês precisam para verificar qual que é a resina ideal. O importante é que quando você adquirir o produto, leia primeiro o manual se você nunca operou com a resina.
Mesmo quem opera com a resina, sempre é bom dar uma olhadinha no manual para ver se existe alguma informação técnica ali com relação a particularidades do produto. Porque a resina, se você fizer a mistura correta e aplicar a proporção correta, você não vai ter problema. Ela simplesmente vai fazer ali o processo de endurecimento dela e acabou. Você só vem e faz o acabamento. Então, respeita os limites, respeita ali o manual do fabricante para que você não tenha problema com o produto. Do mais, a gente vai fazer o que agora? Eu vou pegar VR200 com o endurecedor VR200, vou fazer a mistura dele e despejar nessa mesa. Vou fazer somente 1 litro agora, para ver como é que se comporta o volume com relação à mesa. De repente, somente 1 litro vai ser o suficiente para eu fazer esse preenchimento pela metade que eu preciso. Estou levando em consideração que o café não dá para eu aplanar corretamente o café, então tem parte que está menor, tem parte que está maior, e aí fica difícil. Eu procuro fazer mais ou menos uma média para eu tentar pelo menos chegar a um valor, a um número. Então aqui primeiro eu vou usar 1 litro e vou jogar aqui na mesa para ver como é que vai se comportar. Se eu não precisar mais, melhor, porque depois eu vou ter que fazer um outro acabamento para poder subir e dar um efeito de profundidade. Antes da gente fazer a mistura, eu queria passar uma informação aqui que é bastante importante. Em muitos lugares, de repente, você vê a pessoa colocando um calço aqui, põe uma madeira e prende ela na base. Por que acontece isso? Porque ou a quantidade de volume de resina que vai ser colocada é muito grande, corre o risco de fazer com que a madeira boie e ela perca a estabilidade e saia da posição. Isso é um dos fatores que se coloca esses caibros para apertar e pressionar. Algumas pessoas colocam peso, põem peso na madeira para que ela fique por aqui, não saia do lugar. O que acontece? A forma ela está bem justa, praticamente o mesmo tamanho quase que do tamanho da mesa. Então ela entrou aqui que encaixada. Um outro ponto. Eu estou usando uma madeira aqui que está pesada, eu tenho 3 centímetros aqui de espessura, e o que acontece? A madeira ela tem 1 metro e pouco aqui, então é uma madeira pesada, e como ela entrou ajustada, aqui bem apertado, ela está fixa, ela não está solta e não tem perigo de boiar. Mas se você vai utilizar uma madeira menor, uma madeira um pouco mais leve, e você tem folga na forma, corre o risco da madeira se movimentar, então aí você tem que colocar alguns pesos para poder manter ela no lugar e não ter perigo de movimentação. Bom, como é que vai funcionar a mistura aqui? Como eu estou usando a medida toda, eu tenho aqui 1 quilo de resina, o sistema todo 1 quilo de resina, meio quilo de endurecedor. Então eu tenho aqui 1,5 litro. O que acontece se eu fosse fracionar isso daqui? Se eu for usar, por exemplo, 100 gramas de resina, eu vou usar 50 de endurecedor. Se eu for usar 1 quilo de resina, eu vou usar meio quilo de endurecedor. Então é 1 por meio. Se eu, por exemplo, for fazer 500 gramas aqui, eu vou usar 250 de endurecedor. Essa é a proporção de medida para a VR200 da VIP Resinas. O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr a luva e vou fazer a mistura. Um outro detalhe também importante. Como eu vou trabalhar com a resina aqui em grande quantidade, para eu mexer isso daqui com uma madeira, fica muito difícil. O ideal é que você tenha aí um misturador para poder fazer essa mistura com uma parafusadeira, uma furadeira para você que controle, que tenha controle de velocidade no gatilho, para você poder fazer a mistura. Mas isso é muito simples da gente resolver. Faz uma madeirinha, dá uma arredondada na ponta para que ela possa engatar aqui na parafusadeira. E eu peguei aqui restos de material que eu tinha aqui, madeirinha bem fininha, colei, para poder fazer o quê? Para poder fazer um misturador. Claro, procura deixar ele menor do que o pote, para você poder ter movimentação aqui dentro. Mais uma informação também que é importante, quando você for fazer, que você for usar o misturador, não entra com ele e já aperta a furadeira, porque senão você vai jogar resina para tudo quanto é lado, você vai estragar a resina. Toma cuidado. Como aqui tem controle de velocidade, eu vou segurar o meu pote, porque senão ele pode escapar, cair e estragar a resina, estragar até o teu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou segurar e devagarzinho eu vou fazendo a mistura. Eu vou lá para baixo, venho aqui para cima,
Vou nas paredes aqui encostando devagarzinho para poder fazer a mistura, tirar toda a mistura da resina e poder fazer a perfeita mistura com resina e endurecedor. Muito importante a mistura. É importante que esse sistema eles se misturem perfeitamente para poder dar um resultado adequado, perfeito para o que você precisa. Eu já avisei isso logo no começo, eu vou avisar de novo. A resina, se você não fizer a mistura correta, você pode ter problema de emborrachamento. O que acontece? Você põe pouco endurecedor, não faz a mistura correta, e aí a resina não endurece. Ela fica molenga, fica borracha, ela não vai endurecer. Você perdeu esse trabalho com certeza. Se você colocar muita resina, muito endurecedor, além do que deve, além do que é informado pelo fabricante, o que vai acontecer? Você corre o risco de um secamento rápido e de um trincamento na resina, vai trincar o teu trabalho. Então, você tem que tomar cuidado, respeitar os limites da mistura e fazer elas adequadamente para que você não perca o seu trabalho, não perca aí a resina e aí todo o teu investimento vai para o espaço. Então, faça a mistura correta. Quando eu vou trabalhar em quantidade grande, procura ter um misturador. Existe um misturador na internet, é muito fácil você comprar aí no site, mas dá para você fazer bem simples. Eu fiz aqui, ó, custo praticamente quase que zero, o resto aí sobra que eu ia jogar fora, eu utilizei para fazer esse misturador, ele é muito simples. Bom, então agora vamos fazer a mistura, vocês vão me acompanhando e a hora que eu for despejar, eu paro e vou explicando o que eu estou fazendo. Você vai misturando a resina, você vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais transparente. Ela não fica tão opaca e aos pouquinhos vai ficando transparente. Eu vou subindo e descendo com o misturador para poder pegar toda a parte dela aqui, deixar ela muito bem homogeneizada, para não ter dor de cabeça depois na secagem. Então aqui não é perder tempo, aqui é investir tempo, porque quanto mais misturado ficar, quanto mais você conseguir aí uma perfeita homogeneização, ou seja, mistura, você vai ter um melhor resultado, 100% de secamento da resina, sem ter nenhum problema de emborrachamento. Pronto, depois de mais ou menos uns 2 ou 3 minutos de mistura, como aqui eu já misturei o endurecedor, aqui eu já estou num processo de secamento da resina. Por que eu não pesei? Porque eu usei o sistema todo, 1,5 kg aqui, para poder soltar aqui na mesa. Então depois que eu fiz essa mistura, eu vou soltar devagarzinho, porque eu provoquei muita bolha nela. Então, se eu deixar descansando aqui, o que vai acontecer? Eu posso já começar a ter um processo de cura, e as bolhas vão vir para cima. De qualquer forma, você vai jogar e vai ter a bolha. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar aqui por toda a extensão, nas partes que a gente precisa, depois a gente vem com um soprador térmico para ir tirando essas bolhas que ficaram. Então agora eu vou soltar a resina aqui. Olha, ela vai boiando o café. Então a gente vai dosando devagarzinho. Eu vou evitar de jogar resina aqui na madeira para cair o menos possível, para eu ter menos dor de cabeça na hora de fazer o lixamento. Olha, percebe que ela vai levantando o volume aqui. E eu não quero que ela suba toda, eu só quero que ela fixe o café na distância que já está. Vai verificando, vê se não está vazando, se a resina não está escapando por algum lado. Porque se tiver, você pode tentar conseguir conter aí o vazamento, com bastante dificuldade, claro, mas você consegue. Então verifica se não tem nenhum vazamento na mesa, se está tudo ok no berço aí, para você continuar jogando, e se tiver, não entre em pânico, tenta corrigir, coloca silicone em volta, tenta carregar o máximo possível naquela região para você segurar o vazamento. O importante é que o vazamento seja contido, que você consiga conter sem perder o teu trabalho, não importa se esteja perfeito ou não. Começou a vazar, toma alguma situação aí para você poder conter esse vazamento. Olha, faltou aqui, antes de eu fazer uma nova mistura, eu vou reposicionar um pouquinho aqui, vem mexendo aqui, reposicionando,
para ir assentar ela, para depois eu fazer uma nova mistura. Lembrando que aqui já foi 1,5 litro. Eu tenho um limite de até no máximo 2,5 litros para poder jogar aqui na mesa. O que eu vou fazer agora? Com uma madeirinha, eu vou fazer o assentamento do café para ver se de repente se 1,5 litro me foi o suficiente. Gente, esse trabalho ele é de bastante paciência, diria até que uma terapia. Faça com calma, não tenha pressa. Quanto mais calma você tiver, mais perfeito vai ficando. Eu estou misturando aqui o café junto com a resina, para eu usar de resina somente o necessário para eu poder fixar o café aqui. Lembrando que depois eu vou colocar o cachimbo e a xícara. Café caiu, põe para dentro, se tiver sujo, limpa. Em alguns casos, ó, pode perceber que ele grudou já aqui na lateral, na camada que a gente colocou para selar, ó, tá grudado. Alguns são grudados, esse a gente colocou agora, então ele tá solto. E vai batendo devagarzinho para você ir nivelando aqui o café e ao mesmo tempo mergulhando ele na resina. Novamente eu insisto, vai dando uma olhadinha para ver se não tá vazando, se não tem nenhum vazamento de resina, porque ainda dá tempo de você segurar o vazamento. Agora, se deixar e não perceber e começar a vazar, você acaba aqui gastando aí todo o teu material e a resina vai vazar. Então verifica, eu estou verificando aqui, é porque eu estou falando que eu não estou verificando. Eu estou verificando aqui também sim, porque pode acontecer, por mais que você sela, sempre existe o risco. Não adianta falar que nunca aconteceu, porque já aconteceu sim de eu colocar, vazar, e eu ter que recuperar, tentar colocar. Tive que pôr um pouco mais de resina, porque foi difícil conter o vazamento. Então pode acontecer sim, não desanima se isso acontecer. Você não vai conseguir 100% do café nivelado. O que não aconselho também você deixar o café totalmente chapado, totalmente nivelado. Por quê? Quando a gente for soltar a outra camada que a gente vai cobrir para dar noção de profundidade, fica bastante interessante o resultado, deixando os cafés desnivelados, como se ele tivesse realmente irregular. Dá mais beleza no acabamento final da mesa. Pronto, aqui já estou contente com o resultado. Vou continuar aqui nessa parte aqui. Olha, algumas partes da resina não chegou. Então a gente vai ter que preparar mais um pouco. Pelo que eu estou percebendo, a gente não vai utilizar aqui os 2,5 litros. O que eu vou fazer na próxima agora, eu vou colocar meio litro de resina e vou colocar 250 gramas de endurecedor e vou despejar para ver se já é o suficiente. Mesmo eu tendo esse limite, feito o cálculo de 2,5 litros, foi aqui já 1,5 litro, eu vou devagarzinho para não ter problema. Lembrando que se eu usar meio litro de resina e 250 de misturador, de endurecedor, eu tenho um total de 750 ml para jogar aqui. Cuidado com isso, porque é a soma dos componentes, não é meio litro só de resina. Então é meio litro da resina mais 250 de endurecedor, que vai dar um total de 750 ml para eu poder jogar aqui. Então acredito que seja o suficiente para eu finalizar essa primeira parte da nossa coffee table. Estou verificando se não tem nenhum vazamento, se está tudo ok. Eu confesso que é um momento de tensão. Eu acredito que a River Table, a Coffee Table, toda a parte de resina, tem uma série de atenção, tem vários processos, mas é uma parte que me incomoda e me deixa bastante preocupado, é realmente a contenção do vazamento. Porque, por mais que você faça a mistura toda correta, faz todo o processo correto, se você não vedar corretamente, e que pode acontecer, você vai perder resina. E claro que o custo da resina não é nada barato. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte de vazamento. Estou dando uma olhada aqui porque sempre deixa a gente preocupado. Estou procurando passar a verdade aqui, todos os passos, a ideia é passo a passo, e mostrar inclusive as dificuldades, caso tenha, para que vocês entendam o processo todo. Se eu mostrar só a parte bonita, aí fica fácil. Se você errar, você vai falar, poxa, mas ele não erra? Não, eu erro também, erro sim, já errei bastante com a resina. Vira e mexe, a gente tem alguns problemas aí de experiência,
E isso é importante para que a gente vá ganhando experiência com a resina. A gente está trabalhando com um volume de resina aqui grande, então a gente tem que tomar cuidado. Pode acontecer? Pode. A gente vai tentar segurar, conter da melhor forma possível. Estou procurando passar dessa forma para que você entenda que se acontecer com você, não fica desesperado, desanimado, achando que não é capaz. Todos nós somos capazes. Todos nós conseguimos fazer. Não é difícil. São vários processos. A persistência vai fazendo com que a gente consiga ir aos poucos e acertando e corrigindo aquilo que a gente errou. Então, não se preocupa se vazar. Tenta conter o vazamento, depois sim 60, respira fundo, aí você pode ficar com a preocupação que for, dá uma desabafada, porque realmente é uma hora bastante preocupante. Eu, pelo menos, fico bastante estressado aqui com relação a essa parte de vazamento, porque tem bastante resina e a gente não quer perder resina e nem quer perder o trabalho. Então, agora eu vou fazer a mistura e vou despejar 750 ml aqui. Um detalhe aqui que eu quase que esqueço de falar com relação à viscosidade da resina. Essa é uma resina de média viscosidade, a VR200. Você percebe que ela é uma resina um pouquinho mais grossa, você percebe que tem viscosidade, quando você mexe assim, você percebe que tem uma oleosidade nela maior, porque a VR100 ela é mais líquida, ela é baixíssimo teor de viscosidade, então é uma resina mais rígida, ela fica mais dura. Já a 200, ela demora um pouquinho mais tempo para secar, mas ela é uma resina um pouco mais consistente, tem uma viscosidade, demora mais tempo. Por demorar mais tempo para secar, o perigo de rachar é muito pequeno, então ela consegue subir um pouquinho mais, aí a temperatura dela também aguenta subir, então a gente consegue subir um pouquinho mais na resina VR200. O objetivo aqui não é cobrir, é só segurar aqui o café aqui para baixo. Agora é a hora da gente arriscar um pouco, sair do convencional. Vou colocar aqui nessa posição. Isso aqui é o meu cachimbo. E agora eu vou deixar ele secando aí junto com a resina, com o café, para poder grudar. E depois eu vim com uma resina. Não vou cobrir, claro, eu vou ficar no nível aqui da madeira, mas ele vai ficar preso aí, como se tivesse caído aí dentro. E claro que se a gente está com o cachimbo, a gente tem que ter a xícara. Então eu vou colocar a xícara aqui, como se ela tivesse caído. E agora a gente vai deixar aqui secando tudo. Umas 12 horas é o suficiente para eu vir com uma outra camada. E depois a gente vem para finalizar com a cobertura da resina.